dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. Vamos começar a falar um pouquinho de história. General Abreu e Lima. Nós temos até aí o município de Abreu e Lima, aqui na região metropolitana do Recife, e solidário com os povos da América Latina, o general Abreu e Lima fez uma intervenção na luta pela liberdade do povo da Venezuela. Mas eu não sei por que por detrás dos interesses econômicos se tenta destruir um povo, se tenta destruir povos. E a Venezuela é um país tranquilo, que de repente, pela sua riqueza maior que é o petróleo, está sofrendo boicote, está sofrendo pressão econômica, e só não houve uma intervenção militar como os norte-americanos fizeram com a pequena ilha de Granada, porque eles sabem que vai ser osso duro de roer. Eu, com muito prazer, recebo a cônsul Sônia Alvarado, ela que é representante da Venezuela aqui em nosso país, aqui em Pernambuco, e é com ela com quem nós vamos falar. Bom dia, tudo bem com a senhora? Muito bem, obrigada pelo convite. Bueno, você disse tantas coisas tão certas, e é assim mesmo. Venezuela ha sido um país tão solidário, desde sempre, inclusive, você falava de Abreu e Lima, por poner um exemplo, ele e Bolívar fizeram uma chave maravilhosa. Ele foi um homem tão inteligente e diário como Bolívar, e eles fizeram uma grande parceria, que foi nombrado general de Venezuela e um pernambucano bem lutador, com grandes ideias maravilhosas que queria implementar também para o Brasil. Bolívar foi um homem sempre lutador, sempre jamás ele hizo alguma intervenção. Bolívar sempre foi um homem libertador, e por isso ganha esse título de libertador de las Américas. Porque ele combateu em vários países, né? Ajudou vários países a se libertar do jugo espanhol. Sim, né? sim, senhores, cinco nações, incluindo Venezuela, seriam 6 nações libertadas. Ele nunca foi colonialista. Ele foi um homem que estava em contra da esclavitud. As pessoas que estavam a seu lado sempre foram pessoas que levaram su sobrenome, mas ele os deixava em liberdade. Ele nunca foi um homem opressor. É como tentam nos impor hoje a opressão, né? Sim, eu acho, nestes dias, el 5 de julho, a gente cumpriu os 208 anos da independência da Venezuela. 208 anos. E a gente lê e volve a ler a ata da independência, e você compara com os momentos atuais. É tão parecido, é a mesma história, diferentes atores. E o conceito é outro também, não? Pero y ahora es la lucha por el petróleo, por los minerales que tiene Venezuela. Digo felizmente o infelizmente, Venezuela es un país que fue bendecido con tener tantas cosas, minerales, petróleo, mas al mismo momento también es como chato, ¿no? Porque como Estados Unidos siempre ha querido colocar las manos sobre los países más que tienen riqueza. Você falou com Granada, mas também Irã, Líbia, Síria, foram países que antigamente eram maravilhosos, lindos, as pessoas ficavam bem. Você hoje em dia vê ruínas, você não vê uns países lindos, maravilhosos. Nós temos como aí o Iraque depois, mesmo. Iraque, que foram invadidos, não foram libertados como... essa é a missão dos Estados Unidos, destruir, eu acho que o mundo todo. Pedindo licença à senhora, eu queria lembrar a situação do Iraque, porque a desculpa para a invasão do Iraque era de que o país possuía armas químicas. E, na verdade, se comprovou que o Iraque, muito pelo contrário, não havia nada. Mas o estrago foi feito. Né? Foi feito. E que agora aí a gente fala, onde estão os direitos humanos? Só direitos humanos para beneficiar um pouco. La Bachelor foi agora na Venezuela, porque nosso presidente eleito e único
que tenemos na Venezuela, que se llama presidente Nicolás Maduro, que foi eleito legalmente, como lo establece nossa Constituição. Ele abriu as portas para ela. E ele levou um equipo, abriu as portas. Se eu estou escondendo alguma coisa, eu não abro as portas para você. Ele abriu as portas e pediu para que ela fosse. Mas ela foi praticamente, ha sido objetada hasta por la ONU o informe que ela fez, porque é totalmente comprometido com os Estados Unidos. Não fala das famílias que foram hacia ela a plantear sua situação. Ele só fala da parte de oposição e de lo que os Estados Unidos quer que ela falasse. Pero ha sido objetado muito mesmo, inclusive as famílias que han sido perjudicadas estão indo também lá a protestar, porque dizem, onde está então o equilíbrio, onde está a verdadeira direitos humanos? Não existe não. A senhora veja uma coisa, durante o início deste ano se falou muito mal da Venezuela. A Venezuela era o terror da humanidade. Sim. Agora era uma campanha muito que a gente percebe que é orquestrada e a gente percebe assim que agora tentaram até um golpe militar que não deu certo, aí recuaram. E agora no Brasil a gente vê também que a justiça brasileira também comprometida em desestabilizar, talvez por ordem do presidente dos Estados Unidos, pela CIA, não é? Tentando também desestabilizar a Venezuela, formar um certo pânico entre a população, os dirigentes ganharem a pecha de corruptos, para que houvesse uma motivação para a intervenção. Como é que a senhora vê todo esse papel? Sí, claro, ellos están haciendo, inclusive han desempolvado aplicaciones que hicieron en otros países, mas no les ha dado certo. Colocaron a Juan Guaidó, você vai a una praza, que eso es la cosa más absurda que puede haber de una visión de las naciones. Que você vai a qualquer praça e você se pode nombrar presidente do Brasil. Isso é injusto. Uma coisa não cabe na cabeça de umas pessoas pensantes e que vários países hayan acogido este tipo de coisas. Passando por encima de nossa Constituição, que a gente ha sido tan respetuosa de nossa Constituição que tanto nos custou e que o povo venezolano participou, porque as coisas que se fazem na Venezuela não é uma decisão só do governo, não, o povo é participativo e protagônico. Allá e então o povo ha entendido essas coisas que a gente está padecendo. É bloqueio brutal, bloqueio econômico brutal que não estão deixando que o governo, através do presidente Maduro, compre medicinas, são bloqueadas em Estados Unidos, alimentos, e são pagos convênios internacionais também que já foram feitos, ha sido bloqueado, se roubaram, porque é roubo que hicieron com as refinerias que ficam nos Estados Unidos. Y todo sea porque desde que llegó el comandante Chávez al gobierno, decidimos que el petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Y él fue haciendo esa gota a gota de petróleo para abastecer todo el pueblo venezolano. Entonces, a gente tem siempre universidades gratuitas, colegios gratuitos, todos los meninos tienen una laptop donde lleva toda la programación de escuela y ya casi tenemos quase chegamos a 3 milhões de viviendas que o povo recebe. Então, essa coisa que começou com Chávez e que o presidente Maduro tem por continuar esse projeto tão maravilhoso que é a revolução interna de nós venezolanos, esse fica allí. O povo conscientizou, que entendeu que é bloqueio brutal de los Estados Unidos, que não permite que a gente avance. E o povo, que ha passado com o povo venezolano, se ha reinventado. Não vou falar que não han salido alguns, mas não é a quantidade que eles falam. É totalmente falso. Eu mesma, como representante do país, eu não sei quantas cartas, quantos e-mails eu he mandado para dizer você tem a quantidade de venezolanos que han entrado. E ainda em 4 anos que eu tenho, quizás meus outros colegas também, nunca receberam quantas pessoas han entrado venezolanos aqui ao país. Uma pergunta eu quero fazer à senhora. Recentemente, um navio com carregamento médico foi confiscado
Na Espanha, por ordem dos Estados Unidos. Isso. Hoje a Venezuela tem bloqueio até de alimentos. Totalmente. Todo o dinheiro da Venezuela em bancos internacionais bloqueados por ordem de um único homem, o presidente dos Estados Unidos. Isso aconteceu no Chile de Allende, isso aconteceu com o Brasil de João Goulart. Como é que vocês estão conseguindo alimentar a população e medicar a população com toda essa sorte ou essa infelicidade de bloqueio? Bueno, você falou muito certo, siguen bloqueado o ouro, o petróleo, tudo isso sigue bloqueado, que nos deixam, e ainda pagando, e inclusive os convênios internacionais, que a través de la Citgo, que é uma empresa que foi roubada do Estado venezolano por os Estados Unidos, que nos deixam que as finanças que genera o petróleo cheguem a nosso povo para... Eles siguen bloqueando esas medicinas, ficaron en España, alimentaciones que ficaron en Estados Unidos y así. Y él se ha dado la tarea de sancionar a las personas que tengan la intención de hacer alguna negociación con Venezuela. Mas hay países conscientes que como China, Rusia y la India, ya entonces se están abriendo más puertas para a gente poder tener esa necesidad, porque es una necesidad que tiene el povo venezolano. Y como falei para você, o povo venezolano se ha reinventado y dentro de sus propias casas y jardines han sembrado, y entonces hay troco de alimentaciones y el pueblo, sin embargo, el gobierno sigue haciendo un mayor esfuerzo con otro tipo de moneda que no es el dólar para lograr que la alimentación que a través de los CLA llegue a la población que más precisa, porque ellos quieren quebrar al pueblo venezolano, quieren que desista del presidente, mas el pueblo es un pueblo heroico, es un pueblo que ha visto que no es un bloqueo inhumano, y el pueblo está allí presente cada vez que el presidente y está defendiendo los seus, porque es así, el pueblo defiende su democracia, esa libertad, esa independencia que a gente tem, sigue defendiéndolo con su vida misma, porque el pueblo venezolano es un pueblo heroico y aguerrido. Yo misma quedo sorprendida cómo el pueblo se ha comportado, y es maravilloso, y doy mi abrazo desde aquí a todas essas pessoas que ficam lá. Bom, para finalizar, já que nosso tempo está terminando... Não podemos seguir falando um pouquinho mais. Né? Eu queria que a senhora falasse sobre um ato que vamos ter aqui no Recife no dia 24. E no dia 24, o nosso herói Simão Bolívar, nosso libertador das Américas, ele é aniversário dele. Então a gente quer comemorar na praça, 24 de julho. Mas na Praça Simão Bolívar, a que horas? Está previsto estar ahí a las 10, entonces vamos a ir un grupo de personas. A las 10 da manhã. No vamos a hacer lo tradicional que a gente normalmente hacía, una ofrenda floral, no, a gente quiere recuperar a praça, porque ela está toda estragada, que deveria ser um monumento. Onde fica essa praça? Parece que fica ali em frente ao mercado de Santo Amaro, é isso mesmo? É por onde está um shopping Catacaruna. Ah, sim, sim. Então fica colinda entre... Recife e Olinda. Então você está aí às 10 horas da manhã, dia 24 de julho. Vamos estar lá, vamos a limpar, vamos a pintar, vamos a recuperar a praça, e daí a gente tem a intenção de estar no Armazém do Campo, que queremos fazer compartilhar, falar sobre da Venezuela, a importância que foi nosso libertador. Também temos Marcelo vai ser que va a inaugurar un libro, y ahí vamos a tener música con un grupo, ahí vamos a estar compartilhando en ese centro tan importante como es el Armazém do Campo. Ok, eu agradeço a senhora, muita luz no caminho do povo da Venezuela, e vamos juntos, nós que somos da nossa América Latina, temos que estar solidários. Muito obrigado a senhora pela presença. Não, a você. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição. Meus amigos, quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição,
o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente, fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Nós da CESP com Lutas viemos fazer um grande chamado. Será necessário construir grandes lutas para barrar a reforma da Previdência, seja de qualquer governo que vier, revogar a reforma trabalhista e a lei da terceirização, e contra qualquer tipo de ataque à liberdade das organizações dos trabalhadores. Então, nós entendemos que a nossa grande tarefa é ocupar as ruas para derrotar todos os projetos que retiram nossos direitos.